vamos lá começar, né? Nossa pegada de questõezinhas do SSA, tá? Mas antes, a gente vai ver aqui nessa revisãozinha aquela introdução à química, a parte bem introdutória. Então, quem tiver agora com alguma dificuldade, agora é hora de pegar, certo? Então, vem comigo que vai ser legal. Olha aí, pessoal. Introdução à química geral. Vê, a introdução à química geral é impossível se a gente não falar do estudo da matéria. Então, vê bem, o que é matéria? Essa é a primeira coisa que a gente ouve falar quando a gente começa a estudar química. Aí a gente aprende, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, pessoal, matéria também é energia condensada. E a matéria, quando ela é subdividida, se matéria é tudo, quando eu pego um pedaço da matéria, eu tenho o corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria. E se esse corpo tem uma função útil, aí eu chamo ele de objeto. Então, matéria é tudo. Quando eu pego, por exemplo, imagine uma floresta, aí você vai dizer que tudo é matéria, né? Aí eu peguei uma árvore, a árvore é uma porção limitada. Então, a árvore é o corpo. E aí a gente depois pega aquela árvore e transforma ela numa cadeira. Ela é um objeto. Então, matéria, corpo e objeto, é importante que a gente determine esse conceito inicial. Por que é importante, Gustavo? O vestibular vai perguntar o que é matéria? Não, não vai não. Mas é para a gente entender o que a gente está estudando. O estudo da matéria passa por isso. O que é que forma a matéria? Essa matéria toda que está ao nosso redor, ela é formada de quê? Toda matéria é formada por átomos. Então, pessoal, os átomos, eles são as unidades formadoras de tudo que existe na natureza. Vê que coisa interessante. Se você imaginar, por exemplo, o Lego, você pode formar uma cidade Lego, não é verdade? Mas o Lego é formado por cada pecinha daquela. Então, cada pecinha do Lego funcionaria como átomo. E quando a gente junta eles, a gente tem a matéria com a sua molécula, que é a junção de átomos. Se os átomos são iguais, a gente chama o quê? De substância simples. Se os átomos são diferentes, a gente chama de substância composta. Então, pessoal, olha que coisa interessante da gente pensar. As peças do Lego seriam os átomos, o Lego montado seria a substância. Então, hidrogênio, oxigênio, quando junta, forma água. Então, a junção de átomos é uma molécula, uma substância. Então, presta bem atenção. O átomo é a unidade básica da matéria. Claro que tem a subdivisão do átomo, né? O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons formados por quarks. Aí tem quark up, quark down, quark strange, leptons. Mas agora não interessa para a gente exatamente essa subdivisão. Interessa que o átomo é a unidade básica e o átomo é dividido em núcleo e eletrosfera, não é? O átomo ele tem a divisão dele em quê? O núcleo, onde você vai ter prótons e elétrons, e a eletrosfera, onde você vai ter, desculpa, o núcleo, onde você vai ter prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde você vai ter os elétrons. Então aqui, ó, o átomo, ele é formado por núcleo e eletrosfera. O núcleo tem o quê? Prótons. E tem mais o quê? Nêutrons. Para que tem nêutron? Para evitar a repulsão, porque um bocado de próton positivo num lugar bem pequenininho como é o núcleo, eles iam ficar em repulsão eterna até estourar, quebrar, que é o que acontece com os elementos radioativos, né? Então, pessoal, no núcleo, qual é a função do nêutron? A função do nêutron é minimizar a repulsão dos prótons. E os elétrons estão na eletrosfera. Gustavo, e por que eles não sofrem repulsão? Pessoal, eles sofrem, né? Mas é minimizada, porque a eletrosfera é muito grande. A eletrosfera é enorme. Para tu ter uma ideia, o núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que a eletrosfera. Então, pessoal, não esquece esse detalhe. Ó. Os prótons que estão no núcleo têm carga positiva e eles indicam o número atômico.
Exatamente. Cada elemento tem um número de prótons no núcleo, que a gente chama de número atômico. E os elétrons, eles têm carga negativa na eletrosfera. Exatamente. A massa deles é desprezível. E os nêutrons estão ali no núcleo, é uma partícula sem carga. Gustavo, se o elétron tem massa praticamente desprezível, então a massa do átomo é o quê? A massa do átomo é praticamente prótons e nêutrons. Exatamente. E o volume do átomo é o volume da eletrosfera. Então, no núcleo eu tenho a massa, na eletrosfera eu tenho o volume. O tamanho do átomo é dado pela eletrosfera. O peso, a massa, porque peso e massa em química é a mesma coisa, diferente de física, né? A massa está no núcleo. Então, olha como a gente representa um elemento. O elemento é representado por uma letra, que pode ser uma letra única ou uma letra maiúscula e uma minúscula, como é o caso aqui do ferro. O número em cima, geralmente, é o número de massa. Embaixo, Z. Z é número de prótons ou número atômico, tá? Número de massa, número atômico ou número de prótons. Mas, Gustavo, eu já vi em alguns lugares o número atômico em cima e o de massa embaixo. Pode, mas aí ele tem que dizer, ele tem que botar uma legenda para você, tá? Se ele não botar legenda, você sabe isso. E o número atômico é o número de cargas positivas, o número de prótons. E o número de nêutrons? Não precisa botar. Geralmente, eles não colocam o número de nêutrons, tá? Outro detalhe fundamental, pessoal, lembre-se, número de massa é A, é a soma de prótons mais nêutrons. Número atômico é Z, que corresponde ao número de prótons. E um átomo neutro, o que é um átomo neutro? É aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, o número de carga positiva é exatamente igual ao número de cargas negativas. Olha que legal. Então, olha aqui, ó. A gente tem número de massa, o símbolo, número atômico. Se o átomo for uma estrutura neutra, e o átomo é neutro, né? Então, você vai ter o número de prótons igual ao número de elétrons. Pessoal, o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Não confunda com massa atômica. Massa atômica a gente vai estudar depois. É quantas vezes o elemento é mais pesado do que 1/12 do carbono 12. Esquece, daqui a pouco eu falo disso. Então, olha bem. Número de massa, prótons mais nêutrons. Massa relativa. O próton tem uma massa relativa de 1 unidade. O nêutron é um pouquinho mais pesado do que 1 unidade. E o elétron é 1 sobre 1836. Então é desprezível, né? A carga do próton é mais 1, nêutron não tem carga e elétron é menos 1. Então é importante que todo mundo lembre isso, embora eu tenha certeza que vocês lembram. Então olha aqui, pessoal. Cálcio 40,20, potássio 39,19. Qual é o número de massa do cálcio? 40. Qual é o número atômico do cálcio? 20. Como é que eu acho o número de prótons? Já está aqui, né? É o número atômico, 20. E o número de elétrons? Se ele é um átomo neutro, não é? Então o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual a 20. Gustavo, e por que neutro é 20 também? É só subtrair, ó. 40 menos 20 dá 20. Olha aqui, qual é a massa do potássio? Número de massa, 39. Qual é o número atômico? Está aqui, ó, 19, que corresponde ao número de prótons. Em um átomo que não tem cargazinha, né, que é um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, 19. E o número de nêutrons? 39 menos 19 dá 20. Então, exatamente isso. Pessoal, não esqueça, tá? Quando o átomo é neutro, ele não tem carga aqui em cima. Tá? Se ele tiver carga, aí ele não é átomo. A gente diz que ele é um íon. Então, um resuminho. Átomo é a unidade básica da matéria. Os átomos se unem e formam as moléculas. As moléculas representam as substâncias. Não é? Então, você tem H2O, é uma molécula da substância água. O2 é uma molécula da substância gás oxigênio. Substância simples é formada por átomos iguais. E substância composta formada por átomos diferentes. Por exemplo, HCl, H2O, CO2, tá? Gustavo, e o elemento químico? O que é o elemento químico? O elemento químico é átomo, é? Veja, elemento químico são vários átomos, todos com a mesma identidade, todos iguais, ou seja, todos com o mesmo número atômico. Átomo
é igual ao outro quando ele tem o mesmo número atômico. Átomo é igual ao outro quando ele tem o mesmo número atômico. Átomo é igual ao outro quando ele tem o mesmo número atômico. Gustavo, e o que é atomicidade? Eu queria lembrar. Atomicidade é o índice, é a quantidade de átomos na molécula. A molécula é o todo, tá vendo? Nessa molécula eu tenho 22 carbonos, 40 hidrogênios e oxigênio eu tenho 6. Então essa é a minha atomicidade. Aqui, ó, CH2O, eu tenho um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então a atomicidade, 22 carbonos, né? 40 hidrogênios, 6 oxigênios. Aqui, um átomo de carbono, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Legal esses slides, né? Então, isso é atomicidade. E aqui, Gustavo? Ó, aqui você vai entender melhor ainda, ó. Quando a gente fizer, ó, a atomicidade aqui, cálcio eu tenho 3 e fósforo, 1 vezes 3, 3, né? E oxigênio, 3 vezes 4, 12. Entendeu como é legal? Então, a atomicidade é a quantidade de átomos numa estrutura química. Gustavo, fala um pouquinho de substância simples. Falo. É aquela formada por um único tipo de átomos. H2O2, N2, Cl2, P4, S8, tá? E substância composta formada por mais de um tipo de átomos. Olha que legal. Origina a alotropia a partir da substância simples. Google, o que é alotropia? Boa, ótima, maravilhosa pergunta. Alotropia é quando, fica coisa interessante, quando elementos iguais, tá, formam substâncias diferentes. Átomos iguais formam substâncias simples diferentes. Átomos iguais formam substâncias simples diferentes. Por exemplo, carbono tem vários alótropos, ó, diamante, grafite, fulereno, grafeno, nanotubos, tudo é substância simples. E qual é a diferença de um para o outro, Gustavo? É a maneira, no caso do carbono, como a natureza organizou eles. Olha que legal, é a maneira que a natureza organizou os elementos. Aí a gente fala que é a hibridação, certo? Então, outros casos aí que a gente vai estudar é oxigênio, fósforo, enxofre, mas eu queria falar do grafeno, que é uma forma alotrópica do carbono muito conhecida, onde você tem o grafeno, ele é novo, tá? É o mais novo de todos. E ele está revolucionando a indústria no mundo. Ele é leve, flexível, é um dos condutores melhores que existe, não é o melhor condutor. Ele é durável, impermeável, resistente, translúcido, fino e rígido. Ele tem uma estrutura, pessoal, que ele é um ótimo condutor de corrente elétrica. Olha isso aqui, ó. O grafeno é o material mais resistente conhecido. Olha que coisa forte. O grafeno, pessoal, olha, os elétrons conseguem propagar-se do grafeno quase sem sofrer desvio ou colisão. Então, ele é um maravilhoso condutor de corrente elétrica. Ó, estruturas cristalinas hexagonais por hibridação sp2. Eles têm uma dupla. Então, você vai ter grafeno em vários produtos. Ó. Olha esse celular, pessoal. Um celular que é como se fosse assim, ó, prendesse na pele, tá vendo? Raquete de tênis, olha aqui, ó. Isso aqui você sabe que é para ter energia solar. Bom, existem várias estruturas do grafeno. Lembrando que no grafeno ó, ele tem duplas, só que na prova ele representa assim. Mas assim não pode, porque o cara tem que ter 4 ligações. Por que tem que ter 4 ligações? Porque ele é o carbono. E o carbono é família 4A. Se é família 4A, ele faz 4 ligações, exatamente. Então, ele é sp2, ele tem uma dupla em cada estrutura. Isso faz com que ele seja um ótimo condutor de corrente elétrica. Coisa que não acontece no diamante. O diamante não é um bom condutor, nem é condutor de corrente elétrica, na verdade, né? Embora o diamante seja uma estrutura, o que, pessoal? Valiosa, belíssima, né? Já o grafite ou grafita também é carbono, é sp2, é um condutor de corrente elétrica. Se tiver elétron pi, ele vai conduzir corrente elétrica, tá? E quando é que vai ter elétron pi? Quando tem dupla. Gustavo, e o enxofre? Enxofre pode ser rômbico ou monoclínico. Então, ambos possuem 8 átomos. Então, a atomicidade não vai mudar. O que vai mudar é a estrutura. Ó. Um é a estrutura rômbica, é um romboedro, e outra é a estrutura monoclínica. Ó, várias
agulhazinhas. Bem interessante, né? Existe outro tipo de alotropia, Gustavo? Existe, né, pessoal? A gente tem uma alotropia do fósforo. O fósforo ele pode ser fósforo branco, P4, ou fósforo vermelho. Qual é a diferença desse caso de alotropia? O número de átomos. Olha que bonito. O fósforo branco é tão reativo, mas tão reativo, que ele não pode ser guardado ao ar livre. Ele pega fogo, tá? Ele pega fogo em contato com o ar. Se der uma mexidinha, ele pega fogo. Então ele tem que ser guardado na água. E ele não derrete na água, não? Não, porque ele é apolar, tá? Já o vermelho, pessoal, ele não é uma estrutura tão reativa, né? O fósforo branco, ele é usado como arma química. Então, olha aí, ó, Estados Unidos ataca a cidade síria com bomba de fósforo branco. Essa imagem do Vietnã também, não é? Uma imagem bem triste, que foi aí com o fósforo branco. Olha outra notícia da BBC. Israel volta a prometer que não usará mais fósforo branco em armas. Embora seja proibido pela ONU, né? Embora seja proibido, mas ainda se usa fósforo branco em alguns conflitos. E o que é que acontece, pessoal? Todos sofrem muito, principalmente as crianças e os velhos, né? Então, olha aí, as queimaduras que são causadas por fósforo branco. Isso aí é um lugar bem, bem triste, né, no mundo. Uma história bem triste no mundo. Olha aí, mais uma, né? Você tem agora outro tipo de alotropia, que é o oxigênio. O oxigênio forma O2 e O3. O2 e O3. Então, o que é que diferencia o gás oxigênio do ozônio? É a atomicidade, não é? Então, pessoal, não esquece, quem são as formas estáveis dos alótropos? Do oxigênio é o gás oxigênio. Do fósforo é o PN, que é o vermelho. Do carbono é o grafite e o enxofre é o rômbico. Gustavo tem que saber, tem que saber quem são as formas estáveis. Legal, né? Gustavo, tem mais alguma coisa importante para a gente saber desse assunto? Tem, pessoal. Olha aí, o oxigênio, né? Fósforo, tudo tem um ciclo. O ciclo do oxigênio na atmosfera, onde você tem a fotossíntese e a respiração. Importantíssimo para a gente entender. Agora, para terminar essa primeira parte, eu queria falar disso. As substâncias simples ou compostas, simples, formada por átomos iguais, compostas, formada por átomos diferentes, elas, pessoal, podem ser puras. E o que significa uma substância ser pura? É quando só tem ela. Água pura, ali dentro só tem água. Oxigênio puro, ali dentro só tem oxigênio. Ferro puro, ali dentro só tem ferro. E mistura, o que é uma mistura? Mistura é quando eu tenho a junção de duas ou mais substâncias. Então, quando eu tenho a junção, aqui, ó, açúcar e água é uma mistura. Se a mistura tiver uma única fase, a gente diz que ela é homogênea. Se ela tiver mais de uma fase, ela é heterogênea. Calma. Substância pura é quando só tem ela. Concorda? Pode ser simples ou composta, sem problema. Simples quando tem somente um tipo de átomo, composta mais de uma, né? E pura é quando só tem ela. Mas para identificar a substância pura, o que é que eu faço? Olhando dá para fazer? Olhando dá para saber? Dá não. Aí, olha, a gente faz, geralmente não, né? Ela é identificada pelas propriedades específicas. O que é uma propriedade? Propriedade da matéria são de 3 tipos: geral, funcional e específica. Geral, todo mundo tem: massa, volume, inércia, impenetrabilidade. Então, não identifica. Se todo mundo tem, eu não identifico, concorda? A funcional também não identifica. A funcional pertence a um grupo. Todo ácido é azedo, toda base é adstringente, todo sal é salgado. Isso não identifica. Mas o que identifica é a propriedade específica. Especificou, disse quem era. A específica pode ser química, tá? Pode ser física, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, e pode ser organoléptica, relacionada aos sentidos, cor, sabor, textura, brilho. Então, isso é propriedade organoléptica. Então, se a substância é pura, não esqueça, ela vai ter o quê? Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Ela tem composição fixa. Água pura, H2O sempre. E mistura? Não, mistura eu posso colocar mais ou menos. Água e açúcar, posso botar mais açúcar, menos açúcar. Concorda? Então, a substância pura, pum, composição constante,
ponto de fusão e ebulição são determinados, tá? Já na mistura, não. Então, para que a gente veja os gráficos da substância pura e da mistura, eu preciso falar do estado de agregação, sólido, líquido e gasoso. E as passagens, né? Tem que saber sólido para líquido, fusão, líquido para vapor, vaporização. Aí, olha, de líquido para sólido, solidificação. De vapor ou de gás para líquido, condensação ou liquefação. Então, essas mudanças de estado físico, que você tanto sabe, é importante. Então, olha aqui o gráfico. Sólido vai aquecendo, ficou constante, mudou o estado físico. Líquido ficou constante, mudou o estado físico, subiu de novo. Quando a substância muda de estado físico, aqui é fusão e aqui é ebulição. Quando ela muda de estado físico com temperatura constante, ela é uma substância pura. Quando os dois variam, ela é uma mistura, está variando, está uma subidinha. Gustavo, e tem alguma exceção? Tem. Mistura eutética, quando o ponto de fusão é constante, mas o de ebulição é variável. Fusão constante, ebulição variável. E azeotrópica, a fusão é variável, mas a ebulição é constante. A fusão é variável, mas a ebulição é constante. Pô, Google, tem que decorar isso? Tem que aprender. Então, não esqueça, tá? Substância pura tem o que, pessoal? Muda de estado físico com temperatura constante. Ponto de fusão e ponto de ebulição constantes, exatamente. E se for somente uma mistura, varia tanto o ponto de fusão quanto varia o ponto de ebulição. Não é legal? E não esquece, a gente tem ainda eutética e azeotrópica. Eutética é quando o ponto de fusão é constante e azeotrópica quando o ponto de ebulição é constante. Depois a gente vai revisar mistura homogênea, aquela que tem uma única fase. Fase é o que a gente vê, ó. Álcool. Aqui tem álcool e água. Tu consegue ver os dois? Não. Então aqui é uma mistura homogênea, por igual. Agora, o ar, aqui, ó, o ar que está aqui, é uma mistura homogênea. Essa água, aqui tem água e sais minerais. Homogênea, tá? Agora, se eu misturar café com açúcar, você vê o café? Vê. Você vê o açúcar? Vejo. Então, é uma mistura o quê? Heterogênea. Muito bem. Tá vendo como é fácil? É tranquilo demais da gente aprender. Então, agora que a gente viu essa teoriazinha, a gente pode partir para um exercício.